Vamos fazer então a análise tática referente então ao jogo de ontem, né, do Corinthians e Palmeiras, para que possamos entender realmente aonde, quais foram as falhas, quais foram as vantagens do Corinthians, quais foram as desvantagens, e que realmente o técnico do Corinthians, né, deixou desejar alguns pontos, o que realmente ele fez, né, de forte referente ao time. Desde já se inscreva-se no canal, curta, compartilhe com os amigos, ativa as notificações então para receber então maiores detalhes referente então análise, né, de jogos taticamente e também na questão mesmo de notícias em live. Bom, já sabemos, né, que ele realmente entrou com o time de força máxima. Carrilho teve um desconforto muscular, não conseguiu entrar. O Corinthians jogou com uma proposta realmente igual que ele tinha jogado sim lá contra o Flamengo, né? Ou seja, ele jogou lá na famosa formação, né, 4-4-2 ou 4-1-3-2, né? E aí tivemos então toda a pressão referente ao Corinthians. Ganhamos o meio de campo, né? Porque o time do Palmeiras, ele jogou no famoso 4-3-3, que em alguns casos dá certo, outros casos não dá certo, que precisa de perna, precisa de jogador específico para isso. Nós tivemos o pênalti que realmente aconteceu. O Carlos Miguel, ele saiu socando, né, o jogador do Corinthians, né? Isso realmente é pênalti, ou seja, ele não atingiu a bola, ele atingiu literalmente, né, o jogador do Corinthians. Que nós tivemos então essa cena, e a pior cena que teve foi o Andreas Pereira, né, chutando ali a marca do pênalti para poder o Memphis errar. Memphis errou, ou seja, você foi desequilibrado. Infelizmente foi um gosto amargo, né, para o Corinthians. Referente então ao Hugo Souza, ele se manteve basicamente assim firme no gol, firme, forte, sim, dentro das partidas. O jogo estava assim caminhando diretamente para o empate. Aí nós tivemos então um chute do Memphis, né, um de empate. Por quê? Porque o Palmeiras veio com uma proposta se defender, basicamente, né, ele jogou então numa formação ali mais ou menos de 3-5-2, basicamente isso, só para se defender. O Corinthians, ele fez, né, toda a pressão possível, esse negócio de criticar o time, porque não chutou no gol, faltou o gol, né, tem jogo que não entra, tem jogo que a bola entra facilmente, né, o Corinthians pressionou firme e forte, não abaixou a cabeça referente a isso, né? Nós tivemos então a grande bobeira, né, de Mateuzinho, que perdeu a bola, mas no instante final ele recuperou, voltou, correu atrás, isso que é realmente importante para o jogador. Então nós tivemos em toda, né, a norma tática do Corinthians, né? Então após os lances, vamos fazer então, né, que o Abel Ferreira novamente, né, ficou aí criticando o juiz, foi expulso. Referente então ao gol do Palmeiras, o que aconteceu? Nós tivemos um desvio da bola, né? O Hugo Souza não esperava o desvio, ele defendeu a bola tirando para o lado, e o zagueiro do Corinthians e o lateral esquerdo do Corinthians, né, ele não fez o acompanhamento do atacante, e o atacante fez o gol no rebote. Você não gosta de falar que o Hugo Souza falhou, essa é coisa para bem bom dormir, né? Obviamente que eu vi um jornalista falando, né, Juga Kifuri, falando que o Hugo Souza falhou no lance. Obviamente, se ele fosse um goleiro, ele entenderia, né? Ou seja, quando é um lance de bola desviada, é uma questão de loteria, você tem que defender a bola no primeiro lance. Se o primeiro lance ele tivesse falhado no primeiro lance, sim, realmente no primeiro chute ele teria sim tomado o gol, aí seria basicamente sim uma forma de falha do goleiro, mas no rebote a obrigação do zagueiro fazer acompanhamento ali da cobertura da segunda bola, o lateral referente aí, quem estaria na bola é o Matheus Bidu, que não fez. A escalação do Corinthians de primeira até os 40 minutos do segundo tempo, o time estava firme e forte. Aí o Dorival, ele quis fazer o famoso laboratório, né? Ou seja, o famoso laboratório quando um técnico de futebol tenta fazer de acordo com um clássico, né? Clássico não tem como você fazer laboratório, né? Laboratório você faz diretamente, com todo respeito, a algum time que seja um pouco de menor expressão, referente ao número de jogadores, ao clássico que está sendo disputado do exato momento, né? O que realmente aconteceu, que o Palmeiras então tomou o espaço após os 40 minutos então, do segundo tempo, né? E aí que aconteceu? Ele fez duas substituições que arrebentou com o Corinthians, né? Como você arrebenta com o Corinthians? Você deixa o Memphis Depay pregado em campo, você deixa o Yuri Alberto pregado em campo e não coloca, né, o Pedro Raul no lugar dos dois. E aí deixou o quê? A substituição de Pedro Raul, que nada contra ele, entrou no lugar do Bidon, perdeu o meio campo.
Aí você tira o André, o volante, você coloca um Dieguinho, um jogador que não é de marcação, você perde a marcação. Aí você tira o Matheus Pereira e aí você coloca o Garro, você perde a marcação. Sacrifica o Ranieri tentando fazer o famoso terceiro zagueiro que não conseguiu. Aí depois que tomou um gol, quis inventar, jogando então basicamente no 4-2-4, que não existe no Corinthians, referente até mesmo no clássico. Aí tirou então o Bidu e você colocou o Vitinho, né? Na minha substituição diretamente dentro do jogo, eu colocaria quem? Eu colocaria Guinegão no lugar então de Roberto, eu colocaria Pedro Raul no lugar de Memphis Depay. Aí você deve estar te perguntando, o Bidão cansou, tá de amarelo. Colocava o Charles, né? Bem simples, você reforçava a marcação, segurava, é melhor segurar um 0-0 do que sair na partida basicamente com um 1-0 de perdida, porque você dá ânimo pro adversário, né? Você dá ânimo pro adversário em uma torcida aplaudir que, assim, até os momentos finais jogou bem e depois o técnico jogou mal, deveria o técnico sim receber as vaias, né? Obviamente que a substituição do Garro pro Matheus Pereira poderia ser certa se tivesse então a substituição de André por Charles, obviamente, e aí tirava, se fosse tirar o Breno Bidon, eu colocaria então o André Ramalho ou então o João Pedro, porque aí você sim você teria 3 zagueiros de origem, obviamente, e não arrebentaria com o Ranieri, né? Deixou a desejar referente então ao técnico que fez péssima substituição, né? Se você tira um meio de campo, aí você coloca o meia, você tira um volante, aí você coloca o meia, o menino da base, que não consegue marcar, não tem o mesmo potencial que o André. Aí você tira o famoso Bidon, que todo mundo elogia, realmente ele tinha um amarelo. Aí você coloca Pedro Raul, aí você vai perder o meio de campo, você volta no 4-3-3, né? Muitas vezes aqui no canal já falei que o 4-3-3 no Corinthians não funciona, não existe, porque não temos jogador para poder desempenhar a função da formação. Você vai jogar, um exemplo, com todo respeito, 4-3-3 contra o Primavera, com todo respeito, é uma coisa, mas você jogar no 4-3-3 quando o Flamengo, jogador cansado, nos 40 minutos do segundo tempo, eu preferia basicamente terminar o jogo no 0-0. Se você terminou no 0-0, é um ponto. Tranquilo, segue a vida. Aí você começa a inventar, aí eu vou colocar um atacante no lugar então do Breno Bidon, aí eu vou tirar um volante, vou colocar o menino da base, Dieguinho. Aí se arrebenta com o Ranieri. O Dorival acha que fazendo essas substituições horrorosas no Corinthians, ele vai demonstrar que o Corinthians vai tirar uma barra de ouro, né, do baú da felicidade, que era basicamente lá do SBT, achando que o Corinthians vai adotar algum shake, né, vindo da Arábia e contratar jogador. E aí até mesmo na fala dele lá no vestiário, que a coletiva dele foi uma vergonha, a vergonha de 10 minutos, nunca vi isso, depois de um clássico dar uma coletiva e dar 10 minutos de coletiva, achando que tinha jogado lá no Uruguai, lá no último fim de mundo, lá da América Latina. Aí você pode dar uma coletiva de 10, 15 minutos, mas depois de um clássico você dá 10 minutos, 15 minutos, basicamente pedir pro diretor ir lá falar alguma coisa e ele ir pra casa dormir, né, ou ir pescar, porque obviamente se continuar nesses laboratórios, já não existe mais laboratório, porque já passou da fase de pré-temporada. Pré-temporada geralmente para um jogador ficar em forma são 30 dias. E aí basicamente ele poderia sim ter feito um trabalho melhor ontem, sim, com certeza. E ele afirmou na coletiva, vergonhosamente, ele falou que ele quer mais 3, 4, 5 jogadores, né? E aí você vai tirar quem? Você vai tirar Kaique, né? Você vai tirar Guinegão, né? Aí você vai tirar o Kaká, né? Aí você vai tirar o Dieguinho, né? Aí você vai tirar o André. É isso que ele realmente quer. Eu quero 3, 4, 5 jogador. Eu quero eliminar o menino da base. E é isso, né? Arrebentar com o time do Corinthians, né? E o Corinthians que não tem dinheiro para nada, né? Está chegando, reestreando, obviamente, o Andileri, né? Porque o Andileri foi mercenário, quis pedir mundos e fundos. O Corinthians não aceitou. Eu vi que o Corinthians foi campeão em cima do Flamengo, né? Ele vai disputar, assim, a Libertadores com
possibilidade de chegar longe e ele ser vendido. Aí ele voltou, né, ou seja, com as orelhas, né, entre as pernas, e aí nós temos a contratação de um bom jogador, né, o Zacarias, né, o Zacarias ele é um ótimo jogador, marroquino, né, teve o apresentador Neto lá da Bandeirantes, detonando o jogador, né, obviamente são pessoas aí que estão na mídia, né, para destruir então a imagem do Corinthians, achando que ele não pode contratar um bom jogador, e se fosse um jogador como fosse o Kaique, né, do Fortaleza, nada contra o jogador, que nunca achei um lance dele diretamente no YouTube, ele ia aplaudir, né, ele ia ficar até de joelho e basicamente, né, e aí os haters da colinha dele ia ficar grudadinho com ele, mas quando vem bom jogador para melhorar o Corinthians, ganhar título, aí os haters, né, obviamente dos conselheiros, sócios, né, tem uma parcela que não gosta de o Corinthians ver bem, né, aí já começa a vir a partir, né, do técnico que faz péssima mudança, né, que você deve ter visto que basicamente não se deve fazer isso, aí você tirar meio de campo, você colocar atacante, aí você tira um volante, você coloca um meio ofensivo, é pedir para perder com 0-0, não é uma decisão, não tá saindo atrás do resultado. Se tivesse perdendo de 1-0 numa semifinal, mata-mata, aí você pode, vou colocar, vou pro tudo ou nada. Mas você colocar, obviamente, pro tudo ou nada num placar de 0-0, é pedir para ser chamado então de professor Pardal, né? Daqui a pouco vai tirar o Hugo Souza e vai colocar Pedro Raul no gol, porque é o atacante que vai sair com a bola, que ele tem o melhor chute, né? E o Memphis, obviamente, não teve culpa naquele pênalti, porque ele falhou ali no pênalti. Na próxima vez ele vai melhorar, sim, com certeza. Não foi um pedido basicamente do Dorival para o Zacarias, mas o setor de inteligência do Corinthians, quando ele vê um jogador bom e barato para ser contratado, precisa ser contratado, né? Se você vê um jogador do São Paulo, 31 anos, nunca vi ele jogar bola assim como jogou, obviamente acima do Zacarias, porque são de funções diferentes. E a diretoria estava certa sim de contratar esse jogador, e aí basicamente o Dorival precisa colocar ele para jogar futebol. Ele sim é um bom reserva pro Garro, bom reserva assim pro Breno Bidon, até ele pegar realmente o que é o Corinthians, para poder se ambientar, que é importante. Desde já se inscreva-se no canal, curta, compartilhe com os amigos, ativa as notificações então para receber maiores detalhes referente então à análise, né, de jogos taticamente e também na questão mesmo de notícias em live. Aí já no próximo jogo nós teremos basicamente o Corinthians enfrentando então o Bragantino, né, então da quinta-feira, e aí você pode fazer um time misto, se não vai fazer um laboratório maluco agora, né, basicamente porque, né, não dá para se colocar 100% o time reserva. Não sei se for algum jogador interessante que tá próximo ali o desgaste físico, aí você vai lá e troca. Eu quero trocar um zagueiro ou um outro, entendeu? Aí se você ficar basicamente nessa troca, vai reserva, aí vai titular, reserva no brasileiro, aí no jogo não sei das quanto, obviamente é pedir para cair, para ser rebaixado, e aí não vai ganhar nada com isso. Então o Dorival precisa abrir os olhos, né? Porque 2026 é o ano dele, né? Esse é o ano dele porque ele tem basicamente para disputar o Paulista, aí você tem Copa do Brasil, você tem o Brasileiro, né? E tem a Libertadores, né? Libertadores não tem erro, né? Referente na live anterior eu tinha falado que você não pode errar em campo. Os jogadores fizeram sim um erro em campo, mas o técnico tem a certa peso de culpa porque ele começou a inventar coisas no campo, obviamente que não se faz diante de um clássico.